Esse livro se chama Religião dos Espíritos. Olha que beleza, gente. Chico Xavier, né, pelo espírito de Emmanuel. É um outro livro maravilhoso que Emmanuel trouxe para nós, chamado Religião dos Espíritos. Então eu vou ler para vocês um texto, anota aí. Então a referência é Religião dos Espíritos, é o nome do livro, né, por Emmanuel, psicografia do Chico, capítulo 37, O Guia Real. Lindo esse texto. Vocês vão ver. O Guia Real. Ó, o Guia Real. Tá bom? O Guia Real. O Guia Real. Esse texto foi retirado da reunião pública de 25 de maio de 1959. Foi um estudo sobre a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Tá? O Livro dos Espíritos. Esse é um livro em comemoração ao lançamento de 100 anos do Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel trouxe esse livro para nós. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Né? Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução. Então presta atenção, senão você vai se perder aqui. Emmanuel começou o texto dizendo: você não vai encontrar na Terra a referência principal da tua evolução espiritual. Ele vai falar um monte de vezes isso. Não vai, não vai. Então, ó, de novo, guia real. Nós vamos descobrir o guia real. Eu vou ler de novo. Na procura da orientação para a conquista da felicidade suprema com base na alegria santificante, lembra-te que não podes encontrar diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. É claro que não. Aqui é um mundo de provas e expiações. Muitas vezes a gente vai ter um doente guiando o outro. Então, por mais iluminado que sejamos alguns de nós, eventualmente, sempre é um doente guiando o outro. É um menos doente, outro doente. Mas quando a gente busca a fonte sagrada, fonte cristalina pura, aí é outro nível, aí é outra história. Aí ele começa a falar: você não vai encontrar seu guia real na tribuna dos grandes filósofos, no suor dos pioneiros da evolução, na retorna dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, na cátedra dos professores distintos, na veste dos sacerdotes abnegados, no bastão dos pastores experientes e nem no apelo dos porta-vozes das reivindicações coletivas. Não vai encontrar o seu guia real nas ordenações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, e nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, e você não vai encontrar o guia real nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Olha que interessante. Ele próprio disse: você não vai encontrar comigo, porque ele é um benfeitor desencarnado escrevendo. Então, aonde que nós vamos encontrar o guia real? Olha que profundo. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito ou virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente, caminham vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor da nossa gratidão e de nosso respeito, pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Quem será esse orientador completo e irrepreensível? Tendo nascido na palha para nos doar a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Quem será, hein? Você conhece alguém que nasceu numa manjedoura, né? Entregou-se nos braços de uma cruz? Quem será que ele está falando? Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando lhe indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando: qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens?
e os mensageiros responderam na síntese inolvidável, inesquecível: Jesus. Modelo de guia para a humanidade: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso mestre e o nosso Senhor. Uau! Uau! A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso, né? Nós temos um modelo e guia na humanidade que a gente possa seguir? É a resposta mais curta de todos: Jesus. Não tem explicação, não precisa. Não precisa. Jesus foi tão grande, gente, que ele dividiu a história em antes dele e depois dele. Só isso que ele fez. Jesus foi tão grande, sabe, que ele criou uma revolução sem armas, pelo amor. Jesus foi tão grande que ele fez tudo isso sem deixar de viver uma experiência humana. Se fez na carne, passou por ela, não desrespeitou as leis da carne, mas deixou claro que a gente tem que buscar o equilíbrio, né, entre o que é de César e o que é de Deus. Cada fala do Cristo, cada postura de Jesus é um convite, uma reflexão profunda. Aí eu dizia para esse amigo que eu falei para vocês, que eu estava conversando hoje de manhã, assim, cara, você sempre vai ter muitas dúvidas, né? E todos nós temos muitas dúvidas. Vá com Jesus que você não erra. Se você procurar qualquer religião, você vai errar, porque religião é feita por religioso. O problema não é religião, é o religioso. E religioso é ser humano. Ser humano erra. Ponto. O que o Emmanuel acabou de falar. Qualquer uma, qualquer, sem exceção nenhuma. Mas se a gente se basear em Jesus, que é algo diferente de religião, nós vamos estar nos baseando no nosso modelo mais perfeito que a gente consegue ter acesso. Jesus é um Cristo cósmico. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Na ascensão evolutiva dos seres, Jesus para nós é uma referência suprema. Embora muita gente ache que Jesus é só um, não. Tem muito Cristo, graças a Deus, né? Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros. Não é só ele, tem vários. Mas ele é um espírito puro. Ele é um Cristo cósmico. Caramba, não dá nem para imaginar o que é isso. Quer dizer, só para vocês terem ideia, Jesus criou a Terra como co-criador de Deus. É um negócio muito louco, né? Porque se a Terra, segundo as datações do Carbono 14, segundo as ideias básicas que se tem hoje, tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era perfeito a ponto de 4 bilhões e meio de anos atrás ser um Cristo planetário para criar um planeta. E pelo que nós sabemos, Jesus é Cristo planetário de vários planetas no sistema solar. E olha, eu fico imaginando, na loucura da gente, uma reunião de Cristos planetários. Tem noção, Guilherme? Vamos brincar, porque só dá para brincar, não dá para imaginar direito. Você já imaginou um monte de espírito do naipe de Jesus tomando café? Gente, é óbvio que é uma metáfora, né? Daqui a pouco aparece um radical aqui perdido no evangelho lá, ele não toma café, eu não sei. Tô brincando, gente. Mas imagina uma reunião da comunidade dos espíritos puros. O próprio Emmanuel conta num outro livro, eu vou trazer esse livro para a gente estudar ele aqui, A Caminho da Luz. Nós temos que estudar o A Caminho da Luz aqui, que é um livro de história da criação, né, e da evolução do mundo espiritual, escrito pelos espíritos, pelo próprio Emmanuel. Ele conta de uma reunião, e Chico se referia muito a essa reunião, que houve no Sol. A reunião aconteceu no Sol, lá, imagina, no Sol, de Cristos planetários. Isso antes da criação do planeta Terra, para determinar os destinos do mundo. Imagina essa galera reunida. Difícil, né? Será que eles estavam tomando chá? E o sol é quente, né? Sei lá, será um chá gelado, comendo pão de queijo? Será que algum desses cristos cósmicos assim tinha chance de ser mineiro? Acho que não, né? Não tinha Minas ainda, né? É difícil. Eu tenho uns amigos na Bahia, amigo baiano é ótimo. Uns amigos, o pessoal fala, na Bahia a gente não nasce, né? Assim a gente estreia, você reencarna na Bahia. Eu tenho um amigo muito engraçado. Não, ó, gente, se você, né, evoluiu, você reencarna na Bahia. Eu falei, você tem toda a razão. E se você der um passo extra, muda para Minas. É assim, né?
Gente, é piada, pelo amor de Deus. Ai, ai. O pão de queijo, uai. Será que Jesus falava uai? Gente, no meio do humor tem a essência. Qual que é a ideia? O livro Religião dos Espíritos está dizendo que o guia real você não vai achar do lado de fora. Porque quem era Jesus? Vamos voltar a falar sério de novo. Quem era Jesus? Jesus era um Cristo. O que é Cristo? Vamos lá, vamos entender isso. Jesus era o nome que aquele ser gigante que nasceu do ventre de Maria, filho de José, teve na Terra. Cristo é qualidade. Né? Cristo não era o nome de Jesus. Cristo é uma qualificação de um ser extremamente evoluído. É um avatar supremo. Então, Cristo vem do grego, Messias, Messiah. Então, Jesus era um Cristo. Só que todos nós estamos caminhando para nos cristificar. O que é o processo de cristificação? É a gente sair do nosso processo de materialização, em que a matéria, né, influencia a nossa alma, a nossa mente, os nossos valores, de todos os níveis, né, com esses sentimentos de egoísmo, de medo, ansiedade, angústia, e a gente começa a se cristificar. O que é o sentimento de cristificação? É de iluminação. A gente devagarzinho, né, é iluminação. Essa que é a ideia. Isso muda tudo. Achei, ó. Eu só estava explicando o povo aqui, que você sabe, tem um delay de 30 segundos aqui na transmissão. Falei, eu só quero ver o povo dos outros estados brasileiros, o que eles vão perguntar. Já apareceu um do Rio aqui. E nós do Rio? A gente é o quê? É a galera do Rio Grande do Sul. Calma, vocês já são nossos guias. Simples. Tudo guia, né não? Nós estamos evoluindo, todos vocês aí dos outros estados brasileiros, é tudo guia. Ai, gente, na cristificação, a gente passa pelo caminho do autoconhecimento da nossa relação com Deus. O que Emmanuel está dizendo é, Jesus é o modelo e guia. Foi a resposta do Espírito de Verdade para nós na pergunta 625 de Livro dos Espíritos. Então, o que Jesus ele representa? A personificação do amor supremo. Só que para seguir Jesus, a gente tem que ter coragem de se cristificar. E para ter coragem de se cristificar, tem que fazer reforma íntima. Aí é que é o preço do negócio, é a dose, você está entendendo? Aí é que é o processo. Ai, ai, meus amigos, aí é que é o processo. Porque esse processo de cristificação pede da gente o quê? Transformação. Aí é outro nível, né? Aí como é que o povo fala? Aí são outros 500, né? É outra história. É outra história. Porque a gente às vezes segue Jesus com o intelecto. Muita gente já dá conta de fazer isso com o intelecto. Sabe de cor as falas do Cristo, não é? Conhece os evangelhos, fala tudo bonitinho. Jesus disse no evangelho de Lucas, no capítulo X, no versículo Y. Conhece tudo intelectualmente, mas não conseguiu viver. Então não cristificou. Nosso caso. Né? Aliás, tem gente que não conhece nada, né? Tem uns que já conhecem a teoria, mas ainda não está na prática. E tem aqueles que já estão se cristificando e nem conhecem a teoria. Não lembra de nada, mas está se cristificando. Então, gente, Jesus é referência de amor, sem rótulo. O amor essência, o amor ágape, o amor completo. Lembra, Jesus ele acolheu prostitutas, Jesus acolheu publicanos, Jesus acolheu mercadores, Jesus acolheu pessoas ricas que queriam melhorar, Jesus curou doentes, sabe? Jesus acolheu pessoas que a sociedade da época judaica virou as costas. Jesus ele foi o maior líder ecumênico da história. Quem criou o ecumenismo? Jesus. Jesus não criou o cristianismo. Ele criou o ecumenismo através do amor, porque Jesus foi um grande mestre despertador de consciências. Aí depois rotularam ele, outra história, mas quem rotulou foram os nossos, os historiadores. Ele em si não rotulou ninguém. Jesus é o amor, ele falava, eu sou o modelo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá, né? João, capítulo 6, tá vendo? É fácil guardar versículo. Mas viver isso é outra história. Então, o negócio está aí. Às vezes a gente conhece muita coisa, mas internamente você sabe que não está vivendo. Então, é esse processo de cristificação que é o convite, entendeu? Da transformação da gente. Então, vai fazendo a sua autoanálise aí, se a gente está seguindo o exemplo de Jesus só pela cabeça, porque você pode acreditar em Deus e acreditar em Jesus. Outra coisa é ter fé em Deus e fé em Jesus. O que quer dizer isso? Vivenciar, é sentir.
É entrega. Sabe, eu eis-me aqui, Senhor. É diferente. Não é algo da cabeça, é do sentimento. Jesus fala, né? Todas as vezes que der de comer quem tiver fome, beber quem tiver sede, né? Visitar quem tiver preso, é a mim que estareis fazendo. Jesus estimula a prática da caridade. Jesus fala do perdão. Perdoe, Pedro, até 70 vezes 7, né? E quantas mais se fizer é necessário. Então, assim, Jesus ele ensina posturas, condutas, não teorias. Jesus ele ensina transformação. E é isso, meus irmãos queridos, que faz a diferença, né, na nossa vida. Profundo, meus amigos. Cadê o sininho? Tim, 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 tim. Muito profundo. Tim, 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 tim. Materializa o sino. Não vou levantar para pegar o sino, não. Tim, 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 tim. Uma parafernália aqui no estúdio hoje. É tudo bagunçado. Então, eu vou perder aqui. Então, tim, tim, tim de novo aí.